Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos começar um novo ano e, com a graça de Deus, continuar o nosso estudo na reflexão sobre o Livro dos Espíritos, que é a base da filosofia espírita. Então, nós vamos continuar a partir da questão 693, obstáculos à reprodução. Vamos lá? 693. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Muito bem. Hoje nós temos inúmeros medicamentos e formas aceptivas, quer dizer, pessoas querem evitar os filhos, então elas se utilizam disso, preservativos e outros equipamentos, além de remédios. Esta atitude fez com que houvesse uma mudança no comportamento social em relação ao sexo, que se tornou algo mais banal. Hoje, para a maioria dos jovens, a importância de se relacionar intimamente com alguém é menor, é relativa. O sentimento já não está tão envolto nisso, que é uma consequência direta desses métodos aceptivos. Então, vai contra a natureza? Sim, vai contra a natureza. Mas também é uma forma de exercício do livre-arbítrio das pessoas que querem controlar a sua família. Eu não quero muitos filhos. No passado, nós tínhamos famílias numerosas, 11, 12 irmãos. Hoje as famílias são menores, 4, 3, 2. Então, apesar da resposta dos espíritos dizer tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral, nós podemos dizer que os métodos contraceptivos, eles vêm também de uma forma bem utilizada, servir como instrumento do livre-arbítrio das pessoas, que querem ou não ter famílias numerosas, sem que haja a perda da intimidade, que hoje, infelizmente, na nossa sociedade está bem banalizada. Mas eu tenho como uma visão geral da sociedade que, apesar das pessoas terem múltiplos parceiros, de ficarem rodando e usando o sexo como lazer, chega um momento em que a pessoa ideal aparece e a família se forma. Então, apesar de tudo isso, nós temos casamentos, temos famílias e temos, na grande maioria, pessoas encontrando o caminho da evolução moral. Então, apesar da resposta, não podemos considerar que seja antinatural, desde que seja utilizado com bom senso, com o principal objetivo, que é o controle da natalidade, é o controle do tamanho da família de acordo com os recursos, uma forma racional de uso dos contraceptivos. 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem à própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam.
Muito bem, se nós olharmos a natureza de uma forma plena, nós vamos encontrar um ecossistema em equilíbrio, né? Os carnívoros controlam as populações dos herbívoros para que haja comida a todos. Então, você tem dentro de um ecossistema todo um equilíbrio causado pelo instinto, pela natureza, pela criação, porque Deus é perfeito e não vai fazer nada errado. Então, quando existem interferências, é necessário que haja correção. Por exemplo, há alguns anos atrás, alguém importou uns. Meu Deus, esqueci o nome. Importou aqueles moluscos, né? Que acreditando que eles seriam comestíveis, como é o escargot na França. Mas eles não são. E aqui no Brasil não há predadores para aquele tipo de animal. Então, o que aconteceu? Houve um excesso de população e elas tomaram conta de muitas regiões, né, aqui na nossa cidade. Então, tivemos que interferir. Então, agindo com o sal para evitar a reprodução e eliminar o que foi uma população excessiva, porque ele foi trazido por um ecossistema que não é o dele. Não havia predadores naturais e ele só foi se multiplicando. E não era escargot, né? Se fosse escargot, os restaurantes finos teriam comprado e consumido. Como não era até tóxico, então eles foram ficando. Então é nesse sentido que a resposta dos espíritos nos vem. Quando existe um problema que é necessário a intervenção pela razão, pela inteligência, o homem vai interferir e vai modificar alguma coisa. Às vezes eles cometem erros que vão trazer consequências e depois tem que corrigir essas consequências, né? Assim você tem a ação do homem sobre a natureza. À medida em que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo o que é mais importante. E podemos perceber que a sociedade atual está preocupada com o ecossistema, com o meio ambiente. Os governos estão se reunindo, estão preocupados, modificando a utilização do petróleo como forma de combustível para evitar que haja a poluição da atmosfera e outras ações, né? Reflorestamentos, evitar o desmatamento, isso falando das coisas aqui do Brasil. Então nós percebemos que conforme o homem vai evoluindo, ele vai dando mais valor à sua casa, que é a Terra. E percebendo que não dá para ficar extraindo coisas dela, sem que haja renovação, porque senão ela se extingue. E essa é uma demonstração de que nós estamos neste mundo para utilizá-lo como instrumento para a nossa evolução. E ele está ao nosso dispor. E, como um bom instrumento, nos mostra o caminho daquilo que é preciso mudar em nós. Então, a ganância exacerbada fez com que florestas fossem dizimadas. Aí a razão mostra que dizimar florestas causa desertificação e mudança no clima, aquecimento global. Opa, então vamos evoluir e não vamos mais agir de uma forma extrativista. Vamos repor florestas que foram destruídas no reflorestamento e, assim, atitudes e ações para preservar o planeta, porque ele é nossa casa e sem ele nós não vamos conseguir evoluir nesse momento da nossa evolução. Tá? 694. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então, de certa forma, nós já falamos sobre essa questão. Os contraceptivos utilizados para que haja uma sensualização das atitudes, do comportamento da sociedade. Esse processo ele tem limites, né? Vai chegar um momento em que as pessoas vão perceber que o sentimento é muito mais importante que a sensação. E é por isso que eu disse na resposta da questão anterior que, apesar das pessoas pularem de galho em galho, acabam encontrando uma pessoa que para elas é mais importante e formando uma família. Então,
temos a esperança de que essa fase vai passar, como a fase da repressão também passou, né? Se nós voltarmos 50, 60 anos na nossa história aqui no Brasil, nós vamos nos lembrar que a mulher, principalmente, era extremamente reprimida e a virgindade era algo essencial para a honra da mulher, né? Ela se perdia quando praticava sexo fora do casamento. Então, isso também era um extremo, porque a sensação, quando acompanhada do sentimento, do amor entre duas pessoas, ela não tem nada de errado, né? A formação das famílias, a possibilidade de reencarnação de novos espíritos, tudo isso faz parte de um processo de evolução para todos nós. E saímos de um extremo para outro e agora, acredito, nos próximos anos, nós teremos um meio termo, né? Quando o sentimento seja a parte mais importante e que vai nos conduzir ao equilíbrio. Muito bem. Deixa eu ver o tempo, acho que dá. Questão 695, casamento e celibato. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Então, a família, como instrumento de evolução, onde é possível espíritos adversários reencarnar como irmãos, como parentes próximos, né? Para que haja reconciliação dentro da lei do esquecimento, a família ela nos possibilita a união de espíritos que vêm como missionários dar exemplo de comportamento social na construção da evolução do ser. Então, o casamento entre duas pessoas, essa instituição que gera a família, é um passo de progresso, é um sinal de progresso da humildade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, nós vemos essa relação, como foi dito antes. A família é um instrumento de evolução e uma demonstração do nosso progresso. Quando nós aceitamos viver em família, nós valorizamos essa união, honrando pai e mãe, criando os filhos, tendo responsabilidades, né? Mesmo dentro da lei divina, trazida por Moisés, né? Não cometerás adultério, e honrai vosso pai e vossa mãe, não cobiçar a mulher do próximo. Todas essas instruções que nos foram dadas foi para que nós vivêssemos uma experiência entre pessoas na busca da evolução. E extinguir isso voltaria ao instinto. Então, a razão deixaria de ser um motivo de união das pessoas. O sentimento, o amor, que é essa ligação feita entre duas pessoas e que aumenta a tolerância, a paciência e possibilita a construção da família, isso ficaria de lado, não é? Se a família deixasse de existir. Então, seria um retrocesso, conforme foi dito aqui. Vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, continuamos no mesmo assunto, na questão 697. Então, só temos a agradecer esse ano que se inicia e que as bênçãos do Mestre Jesus nos fortaleça para que possamos caminhar, sempre colocando em prática o seu Evangelho de luz. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos, Senhor,
interiorizando os conhecimentos, nos tornando pessoas melhores, mais fortes diante das provas e com a força de vontade de superar a nós mesmos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.